Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com conteúdo expoente negativo. É a aula 2 sobre potência. Espero que vocês gostem do vídeo e vamos agora para os exemplos. Bom pessoal, então agora nós temos aqui o exemplo 1, ok? A base aqui é o número 8, o expoente é o 2 negativo. Como regra, nós vamos colocar como numerador o número 1. E como denominador, será a base 8. O expoente, ele está negativo, então ele ficará positivo. Agora, nós vamos colocar novamente o 1 como numerador, que é a regra, e nós vamos repetir a base aqui, que é o 8, 2 vezes, que no caso é o denominador agora. Multiplicando, 8 vezes 8 é 64. Então, o resultado dessa potência com expoente negativo é 1 sobre 64. Não pode esquecer da regrinha. Toda vez que o expoente for negativo, tem que colocar o número 1 como numerador, a base será o denominador e o expoente, ele fica positivo. E na sequência, é só calcular a potência normalmente. Bom, agora nós temos o segundo exemplo, tá? A base aqui é o 5, o expoente é o 3, negativo. Então, a regra é o 1, ele ficará como numerador, a base será o denominador, com o expoente 3 positivo. Agora, nós vamos colocar o 1 novamente. E aqui, o denominador, que é o 5, né, que é a base, nós iremos repetir 3 vezes, porque o expoente é 3. Colocamos o 1 como numerador e o denominador será o resultado da multiplicação. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, o resultado será esse número fracionário. Exemplo 3. Bom, aqui nós temos uma fração, 3 meios, e o expoente 2, negativo. O que acontece aqui quando é fração? O número 2, que é o denominador, ele vira numerador, ele fica no lugar do 3. E o 3, que é o numerador, ele vira denominador. O expoente fica positivo. Então, eu inverti a fração. Agora, nós vamos repetir a fração 2/3 2 vezes, porque o expoente é 2. Agora, multiplicamos 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, o resultado é 4 nonos. Certo? Esse é o resultado. Então, pessoal, não pode esquecer de inverter a fração e colocar o expoente como positivo, certo? Eu vou colocar aqui
uma observação para vocês não esquecerem, tá? Anota aí no caderno. Então, ó, inverter a fração. E o expoente positivo. Essa é a regrinha, não pode esquecer. Respeitou a regrinha, é só efetuar o cálculo para obter a potência. Certinho? Então, agora nós vamos fazer alguns exercícios. Então, aqui nós temos 3 exercícios com expoente negativo. Então, para praticar, vamos calcular esses 3 exercícios aqui. Então, a regrinha, nós temos que colocar o número 1. A base 3 vira, né, o denominador e o expoente positivo. Então, agora, repetimos novamente o 1 como numerador. E o 3, nós vamos repetir aqui embaixo 4 vezes. Agora, nós vamos colocar o 1 novamente e nós vamos efetuar a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. O resultado é esse número fracionário, 1 sobre 81. Agora, vamos para o próximo. A base aqui é 7, o expoente é negativo. Então, o 1, né, como numerador, o 7 vira denominador e o 2 positivo. Repetimos o 7 aqui 2 vezes. Colocamos 1 como numerador, multiplicamos aqui o 7. 7 vezes 7, 49. Então, o resultado é esse número fracionário, 1 sobre 49. O próximo, colocamos o número 1 como numerador, o 4 com o expoente 3 positivo. O 1 novamente como numerador, repetimos aqui o 4, ó, 3 vezes. Colocamos o número 1 novamente como numerador e efetuamos a multiplicação. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, o resultado aqui é esse número fracionário, 1 sobre 64. Então, o resultado foi esses 3 números fracionários. Pessoal, não tem como errar, tá? Não pode esquecer de colocar o 1 como numerador, a base como denominador e efetuar o cálculo para obter a potência. Ok? Vamos para o próximo exercício. Então, aqui nós temos 2 frações. E a primeira fração é 5 terços, com o expoente 2 negativo. Aqui nós vamos usar a regrinha, que eu expliquei lá no terceiro exemplo, inverter a fração, ó. O 3, ele foi para cima e o 5 para baixo. O expoente aqui está negativo, ele fica positivo. Agora, nós vamos repetir a fração 2 vezes. Então, 3 quintos, eu vou repetir 2 vezes. E efetuar a multiplicação.
Então, agora nós vamos multiplicar 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Então, o resultado é esse número fracionário, 9 sobre 25. Próxima fração, 10 meios. E o expoente negativo, número 3. Nós vamos também aplicar a regrinha, inverter a fração. O 2 foi para cima e o 10 para baixo, tá? Então, aqui eu inverti, ó. O expoente está negativo, fica positivo. Agora, nós vamos repetir a fração 3 vezes. Então, não tem segredo. Aqui no caso, são 3 vezes. Repetir 3 vezes, agora eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, o resultado é esse número fracionário, 8 sobre 1000. Pessoal, não tem segredo, tá? Entendeu a regrinha? É só efetuar o cálculo para obter o resultado, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Revejam os exemplos, faça esses 5 exercícios, tá? Para praticar, que vocês não vão ter dificuldade em realizar outros exercícios que envolvam expoente negativo. Se inscrevam no canal, deem um like e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.